Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 27. Capítulo 279. Ninguém poderia culpar Tsunade por perder a paciência. Originalmente, questões como essas deveriam ser tratadas por meio de discussões de alto nível. Uma vez alcançado um acordo, um anúncio oficial seria feito, os fundos seriam alocados e as compensações seriam distribuídas gradualmente. Mas o clã Sarutobi, incapaz de suportar o crescente descontentamento entre suas fileiras, decidiu marchar direto para o escritório do Hokage e exigir respostas. Como se, aos olhos deles, os fundos de compensação fossem como salários, algo a ser entregue no momento em que o trabalho fosse concluído. Sob o ataque verbal implacável de Tsunade, os enviados Sarutobi só conseguiram fugir com o rabo entre as pernas. Quando Ian ouviu isso, ele quase morreu de rir. Honestamente, o clã Sarutobi tinha um talento especial para a comédia. Quem em sã consciência procuraria ativamente o escritório do Hokage para perguntar sobre algo assim? Estariam eles tão entediados com suas vidas pacíficas? Ou achavam que Tsunade já não tinha problemas suficientes? Eles realmente precisavam causar mais dores de cabeça a ela? Itachi parecia completamente perplexo, a expressão de Fugaku era estranha e os lábios de Mikoto se contraíram enquanto ela fingia não ouvir. Apenas Sasuke, que não entendia nada, piscou confuso. O Hokage deve ter ficado furioso, né? Fugaku não esperava que convidar Ian para jantar resultasse em fofocas tão suculentas. O que diabos o clã Sarutobi estava pensando? Se eles realmente quisessem perguntar, deveriam pelo menos ter esperado até o terceiro Hokage retornar. Em vez disso, alguns dos mais velhos entraram direto no escritório do Hokage como se não fosse nada. Eles estavam pedindo para serem repreendidos? Sinceramente, Fugaku ficou impressionado com a contenção de Tsunade. Se fosse ele, talvez tivesse ficado tentado a matar alguém. Ela ficou tão furiosa que quebrou 3 carteiras seguidas. Ian riu baixinho, largando os hashis e gesticulando para dar ênfase. Fugaku lançou um olhar para Mikoto, sinalizando para que ela levasse as crianças para dentro para comer. Assentindo, Mikashi levou Sasuke, ainda confuso, para longe. Algumas coisas eram melhores escondidas de Sasuke. Não havia necessidade de deixá-lo tagarelar e trazer ódio desnecessário aos Uchiha. Itachi, por que você acha que o Hokage ficou tão bravo? E por que o clã Sarutobi estava com tanta pressa de perguntar sobre isso? Ian casualmente fez a pergunta, olhando de soslaio para Itachi, que estava gradualmente se tornando mais sério. Intrigado, Fugaku também largou os hashis. Estava curioso para saber como Itachi responderia, e se essa seria a maneira sutil de Ian testá-lo. Sob o olhar conjunto de Ian e seu pai, Itachi ficou em silêncio, imerso em pensamentos. Nenhum dos dois se apressou, esperando pacientemente. Percebendo a leve ruga na testa de Itachi, Ian percebeu que ele estava preso em seu ciclo habitual de pensar demais. O terceiro Hokage certa vez descreveu Itachi como uma criança que pensa como um Hokage. Essa era a força de Itachi, mas também sua fraqueza. É porque o clã Sarutobi cruzou os limites, fazendo parecer que eles estavam forçando a mão do Hokage? Antes que Itachi pudesse responder, Ian falou primeiro. Sim, embora não seja totalmente precisa, a conclusão de Itachi foi próxima o suficiente da de Ian. Para Tsunade, as ações do clã Sarutobi foram um claro exagero. Em termos mais extremos, foi praticamente um golpe suave. Nosso clã Sarutobi sacrificou tantos. Você, Hokage-sama, não deveria tomar a iniciativa e nos dar o que nos é devido? A pressão dentro do nosso clã está aumentando. Você deveria entender a nossa posição. Suspirar. Ian expirou, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Itachi. Itachi instintivamente se encolheu, mas se forçou a ficar parado suportando os 2 tapinhas firmes. Fugaku observou com uma expressão estranha enquanto Ian tratava seu filho como uma criança. Crianças inteligentes não fazem amigos facilmente. O verdadeiro motivo da nossa Hokage estar tão brava é simplesmente porque ela está falida. Itachi, Fugaku. Se não fosse pela expressão séria de Ian, ambos teriam presumido que ele estava brincando. Qualquer outra pessoa teria interpretado as ações do clã Sarutobi como uma jogada de poder, uma tentativa de pressionar o Hokage. Mas, segundo Ian, Tsunade estava furiosa porque não tinha dinheiro. Essa resposta não foi um pouco simplista demais? Mas novamente considerando que a maior prioridade de Tsunade desde que se tornou Hokage era dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Fugaku e Itachi caíram em silêncio contemplativo. Talvez eles estivessem complicando demais as coisas. Às vezes, a explicação mais simples era correta. Não há necessidade de se torturarem com raciocínios complicados. Embora Tsunade não fosse capaz de destruir o clã Sarutobi, ela não era exatamente indulgente quando ficava irritada. Se ela não pudesse puni-los diretamente, ela levaria isso ao terceiro Hokage. Então ela detalhou as ações do clã Sarutobi em um pergaminho e o entregou diretamente ao terceiro. Deixe-o ver por si mesmo como seu clã estava se comportando em sua ausência. Esses idiotas. Quando o terceiro Hokage abriu o pergaminho, ele quase cuspiu sangue de raiva. De volta à vila, ele constantemente lembrava seu clã para agir com cautela, temendo que provocassem Tsunade. No entanto, no momento em que ele partiu, eles pularam direto na linha de fogo só por causa de alguma pressão interna? Felizmente, Tsunade não era do tipo paranoica. Se fosse Danzou, o clã Sarutobi teria sido colocado na lista negra imediatamente. O terceiro Hokage desejou poder voar de volta para Konoha naquele momento e colocar algum juízo nos membros do seu clã. Quem lhe deu permissão para fazer isso?
Você realmente acha que o clã já não tem problemas suficientes? O que o conselheiro do Hokage tem feito ultimamente? Lorde Terceiro, o conselheiro Yan esteve descansando nos últimos dias. Ele não se apresentou ao escritório do Hokage. Embora não soubesse por que o terceiro estava perguntando repentinamente sobre as atividades de Yan, o mensageiro Anbu respondeu com sinceridade. Capítulo 280. O assessor não interveio neste assunto? Não, ele não fez isso. O ninja da Anbu respondeu com sinceridade. Yan realmente não havia se envolvido, porque não havia necessidade. Assim que o terceiro Hokage retornasse à vila, Tsunade pressionaria pessoalmente. Não havia motivo para Yan se apresentar e pressionar o assunto implacavelmente. Quando era hora de agir, Yan não deixava nenhuma oportunidade passar, mas quando era hora de relaxar, ele sabia como relaxar. O clã Sarutobi já havia perdido muitos membros, e todos eles eram forças de elite. Em um momento como este, por que se preocupar em pressioná-los ainda mais? Afinal, eles se meteram nessa confusão enquanto serviam a aldeia. Yan não era tão descarado quanto o terceiro Hokage, que atacava seus inimigos independentemente da situação. Isso é bom. Ao ouvir que Yan não havia tomado nenhuma atitude, o terceiro Hokage finalmente relaxou. O que ele mais temia era que Yan aproveitasse a oportunidade, como sempre fazia, para atormentar impiedosamente o clã Sarutobi mais uma vez. Felizmente suas preocupações não se concretizaram. Leve este pergaminho de volta ao clã Sarutobi para mim. Além disso, informe Tsunade que retornarei à vila em breve e lhe darei uma explicação adequada sobre este assunto. Tsunade estava preocupada com problemas financeiros e não havia transformado o incidente do clã Sarutobi em um grande conflito. Mas só porque Tsunade não estava fazendo barulho não significava que o terceiro Hokage não pensaria demais no assunto. Tendo ocupado o cargo de Hokage por tantos anos, seu primeiro instinto ao se deparar com tais situações foi presumir que a outra parte estava tentando forçá-lo. Tsunade era Hokage agora, então era natural que ela tivesse tais pensamentos. A perspectiva do terceiro Hokage era até um pouco extrema. Ele acreditava que Tsunade não agiu imediatamente, apenas o notificou, porque ela estava esperando seu retorno antes de liberar sua fúria. Ela estava lhe dando alguma honra ao não tornar o assunto público. Se Tsunade soubesse o que o terceiro Hokage estava pensando, ela o teria amaldiçoado na hora. Não me arraste para suas ilusões. Estou preocupado com dinheiro, não com a bagunça do seu maldito clã Sarutobi. Você é quem tem complexo de perseguição, vendo todos como uma ameaça à sua posição e poder. Nem todo mundo é tão pervertido e extremista quanto você. Sim, Lorde Terceiro Hokage. Os ninjas da Anbu retornaram obedientemente à vila com o pergaminho e a mensagem do terceiro Hokage. Ele transmitiu as palavras para Tsunade e entregou o pergaminho ao clã Sarutobi. Com o pergaminho trazido de volta pelo terceiro Hokage, o clã Sarutobi finalmente se estabeleceu. Não importava quanto ressentimento guardassem, os membros do clã só podiam esperar em silêncio pelo retorno do terceiro Hokage. Tsunade, por outro lado, não prestou atenção às palavras do terceiro Hokage. Dê-me uma explicação? Não preciso de explicações. Se você tiver habilidade, conjure uma grande quantia de dinheiro para mim. O que eu preciso é de dinheiro, de fundos, não das suas malditas explicações. O espetáculo embaraçoso do clã Sarutobi deu aos outros clãs da vila bastante fofoca para se banquetearem. Yan, no entanto, realmente não tinha interesse em lidar com nada disso, porque hoje era o dia em que ele levaria sua noivinha, Hinata, para se divertir. Hinata ainda era jovem. Mesmo com o noivado oficial, Yan não podia vê-la quando quisesse. Sempre que tinha tempo livre, ele reservava algumas horas para levar Hinata para passear, sentar em um lugar tranquilo ou fazer uma refeição, para aprofundar o vínculo entre eles. Os anciãos e líderes dos clãs Uchiha e Hyuga aprovaram esse arranjo. Na verdade, o passeio de hoje só aconteceu porque Hyuga Yashi insistiu várias vezes para que Yan levasse Hinata para sair. Com o passar do tempo e os encontros se tornando mais frequentes, o nervosismo e o desconforto iniciais de Hinata em relação a Yan diminuíram significativamente. Agora, a pequena Hinata havia aceitado completamente sua identidade como futura esposa de um ancião Uchiha. Se algum Uchiha a chamasse respeitosamente de Madame agora, ela não ficaria furiosamente vermelha e desejaria desaparecer no chão como antes. Embora ainda se sentisse um pouco estranha, ela conseguiu aceitar isso com compostura. Como está o gosto? Perto de um rio isolado, longe de Konoha, Yan e Hinata estavam sentados na grama enquanto Yan grelhava carne para ela. Yan nunca imaginou que a aparentemente bem comportada e obediente Hinata secretamente ansiasse pelo mundo exterior, algo que seu clã havia restringido anteriormente. Agora que a gaiola havia sido aberta e seu status confirmado, Hinata começou a abraçar desejos que antes reprimia. Como pedir para Yan levá-la para sair, para cozinhar e comer na natureza, mesmo que o sabor não fosse perfeito. Felizmente as habilidades de Yan no churrasco eram boas o suficiente para não decepcioná-la. É muito bom. Hinata mordiscou a carne grelhada, mas os pedaços desapareceram de suas mãos em uma velocidade alarmante. Yan já havia descoberto seu apetite insaciável há muito tempo, e Hinata não tentava mais escondê-lo, principalmente porque Yan a proibiu de se conter como antes. Entre todas as mulheres e garotas que Yan conhecia, Tsunade tinha um apetite bastante impressionante. Mas comparada a Hinata, Tsunade não era nada. Não se deixe enganar pela estrutura pequena da garota, sua barriga era um buraco negro. Yan lembrou que na série original Hinata certa vez venceu uma competição de comida devorando 46 tigelas de ramen,
e isso com um limite de tempo. Sem ela, ela provavelmente poderia ter comido ainda mais. Obrigado. Aceitando a carne grelhada que Yan lhe entregou, Hinata sorriu feliz e continuou comendo pequenas e delicadas mordidas, mas em um ritmo imparável. Sua boca nunca parecia parar, como se a carne estivesse desaparecendo em um vazio sem fim. Alguém na academia anda te provocando ultimamente? Yan estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Hinata. Seguindo a sugestão dele, ela começou a deixar o cabelo crescer. Agora longo o suficiente para cobrir as orelhas. Não, não fizeram. Hinata balançou a cabeça e então cerrou os punhos levemente. Além disso, não me importo mais. Porque eu realmente sou sua noiva. Vendo suas bochechas coradas, Yan riu muito. Não se preocupe com eles. Se esses pirralhos não conseguirem ficar de boca fechada, eu vou ter que ensinar boas maneiras a eles. Não tenha medo de causar problemas, eu cuido disso. Vou pedir que eles passem provas intermináveis. Vamos ver quanto tempo eles conseguem continuar rindo. Até Naruto começou a evitá-la. As punições de Yan eram uma tortura para ele, inúmeras provas empilhadas em sua casa até que ele não aguentava mais. Agora só de ouvir o nome de Yan fez Naruto estremecer. Hinata assentiu obedientemente e continuou sua batalha com a carne grelhada. Ela se acostumou a viver sob a proteção de Yan. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 281. Não mais sobrecarregada pelo peso das responsabilidades de seu clã, nem confinada em sua gaiola rígida. Ela poderia finalmente viver tão feliz quanto qualquer garota comum. Claro, embora ela tivesse liberdade para se soltar, não podia se entregar completamente, tal comportamento era inaceitável para um membro do clã Hyuga. Caso contrário, rumores se espalhariam, manchando o nome Hyuga e fazendo as pessoas questionarem se a criação do clã foi falha. Senhor conselheiro, a vila tem convidados de Komogakure. O Hokage solicita sua presença para recebê-los. A atmosfera agradável foi abruptamente quebrada pela chegada de um ninja Anbu. Tudo bem, vamos voltar. Da próxima vez eu te levo para fora. Com assuntos importantes na vila, e já tendo tirado vários dias de folga como conselheiro do Hokage, ele não podia mais se dar ao luxo de ficar à toa. Tsunade não o deixaria ficar parado daquele jeito. Com certeza, assim que algo surgia, era jogado direto no prato dele. Hinata terminou rapidamente o espeto de carne grelhada em sua mão e lavou a gordura. Assim que terminou de limpar as mãos, ela de repente se viu sendo levantada do chão e soltou um grito de susto. O ninja Anbu que o seguia prontamente desviou o olhar, fingindo não ver nada. Não se mova. Você é muito lento. Vou te carregar de volta. Pegando ainda a pequena Hinata, Yan rapidamente voltou para a vila com a Anbu a tiracolo. Não que ele tivesse segundas intenções, ele simplesmente queria retornar o mais rápido possível. As habilidades atuais de Hinata ainda eram fracas, e sua velocidade era pífia. Se tivesse que correr de volta, ficaria exausta. Percebendo que Yan não estava tentando tirar vantagem dela, Hinata corou, mas obedientemente descansou em seu ombro, deixando-o carregá-la de volta para Konoha. Acompanhe Hinata em segurança para casa. Quando chegaram, Yan passou a tarefa de levar Hinata de volta para Anbu. Fique tranquilo, senhor conselheiro. Eu garantirei que a senhorita Hinata retorne em segurança ao seu clã. Prossiga. Dispensando Hinata, Yan foi direto para o prédio do escritório do Hokage. Que tipo de esquema Komogakure está tramando desta vez? O problema com o selo do Sharingan ainda não havia sido totalmente resolvido, e agora eles estavam enviando emissários para Konoha novamente. Embora a frequência de suas visitas tivesse aumentado, pelo menos as coisas estavam caminhando em uma direção positiva. De certa forma, isso significava que Komogakure estava começando a depender de Konoha em vez de tentar constantemente afirmar seu domínio, como fazia no passado. Onde estão os convidados de Komogakure? No seu escritório, senhor. Entendi. Ajeitando suas roupas, Yan empurrou a porta de seu escritório, apenas para parar, divertido, ao ver o que via à sua frente. Ora. Que coincidência. Ou melhor, por que são vocês dois de novo? Dentro do escritório do conselheiro do Hokage estavam Mabui e Samui. A última vez que Komogakure enviou emissários, foram esses dois também, não foi? Felizmente, nenhuma delas foi enviada para a linha de frente durante o conflito recente, caso contrário, as duas beldades em ascensão de Komogakure poderiam ter encontrado seu fim em Amegakure. Não importava quantas vezes ouvissem isso, Mabui e Samui não conseguiam deixar de sentir que o tom de Yan era absolutamente irritante. Se não fossem convidados. Se eles não estivessem agindo sob as ordens do Raikage. Se eles não fossem superados. Ok, ser superado era o verdadeiro problema. Caso contrário, eles já teriam lhe ensinado uma lição. Vendo a frustração mal contida nos rostos das duas mulheres, Yan sentou-se e foi direto ao ponto. Diga o que você quer. Senhor, viemos trazer a sinceridade da nossa aldeia e as ordens do Raikage. Por favor, revise este pergaminho. Mabui forçou um sorriso diplomático enquanto entregava o pergaminho. O que o Raikage está tramando agora? Curioso, Yan desenrolou o pergaminho e folheou seu conteúdo. Após uma leitura rápida, entendeu as intenções de A. Resumindo, Komogakure queria formar uma equipe de investigação conjunta com Konoha para reunir informações sobre Akatsuki e rastrear seus movimentos. Desculpe, mas esta não é minha jurisdição. Enrolando o pergaminho novamente, Yan gesticulou para que Mabui o pegasse. Saia pela direita, vá até o final do corredor e bata na porta do escritório do Hokage. Não vou te acompanhar até a saída.
Como ele e Tsunade já haviam discutido a equipe de investigação, com Tsunade encarregada da seleção de pessoal, não havia nada de errado em direcionar Mabui e Samui até ela. Entretanto, sem saber desse acordo, as duas Kunoichi interpretaram a atitude desdenhosa de Yan como antagonismo deliberado. Afinal, ele mal olhou para o pergaminho, não gastando mais do que 3 segundos nele, antes de enrolá-lo novamente e dizer para eles irem embora. Mabui não pegou o pergaminho de volta. Seu sorriso endureceu enquanto ela lutava para manter a compostura. Senhor, posso perguntar? O que exatamente o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Yan olhou para ela, confuso. Eu já disse, saia pela direita, ande até o final e bata na porta do Hokage. Se você for muito tímido, a Anbu lá fora pode fazer isso por você. Agora, se não houver mais nada, por favor, vá embora. Tsunade tinha muita coisa para fazer, e ele também. Após vários dias de descanso, a pilha de documentos que o aguardava havia crescido exponencialmente. Desde que ele se tornou conselheiro do Hokage, aquela mulher ficou cada vez mais preguiçosa. Enquanto Mabui ainda mal conseguia se conter, Samui parecia pronta para explodir. Seu busto já impressionante inchou ainda mais de raiva, quase rivalizando com o de Tsunade. Puxando gentilmente a mão de Samui, Mabui manteve seu sorriso tenso e falou em um tom cuidadosamente medido. Senhor, se houve algum mal-entendido entre nós no passado, por favor, expresse-o diretamente. Eu odiaria que questões menores afetassem a cooperação entre nossas aldeias. O Raikage abordou Konoha com a maior sinceridade. Mal-entendido? Sinceridade? Esfregando o rosto, Yan se levantou, pegou o pergaminho das mãos de Mabui e o colocou de volta em suas mãos antes de dar um tapinha em seu ombro. No momento em que a mão dele fez contato, Mabui ficou tensa. Se não fosse pelo fato de ele não ter insistido mais, ela poderia tê-lo virado ali mesmo. Pode ter havido algum atrito durante minha visita à sua vila para os exames Jounin, mas considero esse assunto há muito resolvido. Não há necessidade de me preocupar com isso, eu, Uchiha Yan, não sou tão mesquinho. Apontando para a porta, ele manteve o tom de voz calmo. Sobre a investigação da Akatsuki, o Hokage e eu já conversamos. Ela cuidará da seleção da equipe, e é por isso que eu disse para você levar isso a ela. Não estou dificultando as coisas para você de propósito. Entendido agora, meninas? Mabui, Samui. Capítulo 282. A expressão da primeira parecia estranha, seu tom de pele escuro começando a ficar vermelho. Esta última já havia abaixado a cabeça, não ousando levantar o rosto completamente avermelhado, com medo de que Yan pudesse ver. Vergonhoso. Humilhante. Eles pensaram que Yan estava deliberadamente atacando-os por causa da avaliação anterior, apenas para perceber que era um grande mal-entendido. Nada poderia ser mais estranho do que isso. O que piorou a situação foi que a visita deles estava relacionada à cooperação entre as duas aldeias. Mabui e Samui ficaram imensamente gratos por não terem perdido a paciência e reagido na hora. Se eles tivessem feito birra e depois descoberto a verdade, o constrangimento teria sido absolutamente insuportável. Vendo os dois inconscientemente olhando para os dedos dos pés, bem, Mabui pelo menos conseguia ver os dela. Samui? Nem vamos falar nisso, ela não conseguia ver o dela de jeito nenhum. Se você acha que meu pedido de desculpas não é sincero o suficiente, que tal eu convidar vocês dois para jantar depois de finalizarmos a parceria? Considere isso como minha maneira de fazer as pazes. Afinal, eles eram convidados. Yan não queria que o mal-entendido se agravasse ainda mais. Caso contrário, quem não soubesse a verdade poderia presumir que Yan Uchiha não tinha nada melhor para fazer do que intimidar ninjas de outras aldeias. Se a notícia se espalhasse, sua reputação seria completamente arruinada. Desculpe. Agarrando o pergaminho com força, Mabui se virou e saiu correndo. Samui, ainda com a cabeça baixa, correu atrás dela. Esquisito. As pessoas de Komogakuri não deveriam ser diretas e ousadas? Não parece. É por causa da idade? Balançando a cabeça, Yan não se deteve no assunto. Sentou-se novamente e continuou a manusear documentos oficiais. Toque, toque, toque. Entre. Ao ouvir a batida, Tsunade largou o arquivo que estava lendo e esfregou os olhos cansados. Não era o Yan que deveria hospedar os dois? Ao ver Mabui e Samui de Komogakuri entrando, Tsunade ficou confusa. Por que eles vieram até mim? E está realmente tão quente lá fora? Por que seus rostos estão tão vermelhos? Mabui não era tão perceptível devido ao seu tom de pele mais escuro, mas Samui, com sua pele clara e leitosa, tinha um rosto mais vermelho que o traseiro de um macaco. Lady Hokage, foi o assistente Yan quem nos enviou até você. Foi isso que o Raikage nos confiou para entregar. Por favor, dê uma olhada. Mabui deu um passo à frente e colocou o pergaminho na mesa. Tsunade desenrolou-o e folheou-o, seu sorriso fraco desaparecendo imediatamente. Porque ela realmente não queria lidar com esse tipo de cooperação. Originalmente, em relação à investigação da Akatsuki, ela e Yan concordaram em adotar uma abordagem mais casual. Apenas cumprir a tarefa seria suficiente. Mas, por algum motivo, o Raikage mudou repentinamente de ideia e agora estava pressionando por uma operação conjunta. Se as duas vilas colaborassem, Konoha não poderia mais relaxar. Eles teriam que levar isso a sério. Isso é pedir para ter problemas. O maior problema era que Komogakuri buscava ativamente cooperação. Uma recusa categórica seria considerada desrespeitosa. Depois de pensar um pouco, Tsunade se dirigiu aos dois.
Este assunto requer consideração cuidadosa. A força da Akatsuki é formidável, e aqueles enviados para investigar e coletar informações devem ser capazes de garantir sua própria segurança. Há alguns problemas com a seleção de pessoal. Por enquanto, por favor, descanse nas acomodações que lhe foram providenciadas na vila. Darei uma resposta adequada até amanhã. Entendido. Então vamos incomodá-la, Sra. Okage. Mabui e Samui se curvaram respeitosamente antes de sair do escritório do Okage. Embora a Okage não fosse sua superiora direta, ela ainda era líder de uma das 5 grandes vilas shinobi. A cortesia básica não podia ser negligenciada, caso contrário, as pessoas poderiam pensar que os ninjas de Komo nem sequer entendiam as boas maneiras básicas. Eles já eram frequentemente rotulados como bárbaros da montanha por Iwagakure. Se também cometessem erros de etiqueta, outras aldeias certamente zombariam deles. Depois que alguém escoltou os convidados para fora, Tsunade levou o pergaminho direto para o escritório de Yan. Komogakure quer colaborar. O que devemos fazer? Rejeitá-los? Achei que tínhamos concordado que você cuidaria disso? Droga, Tsunade estava ficando mais preguiçosa a cada dia. Lidar com isso? Como? O Raikage enviou pessoas para cá de boa fé. Uma recusa direta o faria perder a face. O Raikage pode parecer temperamental e sem vergonha, disposto a suportar qualquer insulto quando escolhe ser insensível. Mas quando ele se importava com sua reputação, ele levava isso mais a sério do que qualquer outra pessoa, um homem contraditório e complicado. Então coopere. Não é grande coisa. Não me diga que a vila não consegue nem arranjar alguns candidatos adequados. A vila não era uma organização ociosa. Se Komogakure quisesse colaborar, que assim fosse. Basta escolher algumas pessoas adequadas, colocá-las na missão e deixá-las investigar com calma. De qualquer forma, não era como se eles fossem encontrar muitas informações úteis. Se você está realmente tão preocupado, mande o Jiraiya embora. Isso deve ser o suficiente para dar honra a Komogakure, certo? Se nem mesmo um dos Sannin lendários fosse suficiente para eles, então Komogakure poderia pular de um penhasco. Na história original, Jiraiya investigou Akatsuki e morreu horrivelmente, embora isso tenha ocorrido durante sua infiltração em Amegakure. No momento, a Akatsuki estava escondida. Mesmo que Jiraiya fosse cavar, não encontraria muita coisa. Não precisa se preocupar com ele acidentalmente esbarrando nos 6 caminhos de Pen e sendo massacrado. Honestamente, a morte de Jiraiya foi pura conveniência da trama, um sacrifício forçado apenas para fazer Naruto crescer. Caso contrário, durante aquela batalha em Amegakure, ele poderia facilmente ter usado a técnica de invocação reversa para escapar para o Monte Myoboku. Não havia razão para ele morrer nas mãos de Pen. Mas ele fez isso, tudo para deixar algumas pistas insignificantes. Multar. Depois de alguma autorreflexão, Tsunade decidiu que isso fazia sentido. Se eles não iam cooperar, que pelo menos fizessem um show. Mas já que estavam discutindo cooperação, eles poderiam muito bem entrar na brincadeira. Mandar Jiraiya embora também o impediria de ficar à toa, frequentando lugares cheios de mulheres, bebendo e se divertindo. O pior é que sempre que ele se empolgava demais, ele se esquecia de ir para casa, e por extensão, se esquecia de Naruto também. O garoto frequentemente acabava indo ao escritório do Okage procurando por seu vovô Jiraiya. Toda vez que isso acontecia, Tsunade sentia vontade de pisotear Jiraiya até a morte. Vá morrer na cama de uma mulher logo. Onde vamos comer mais tarde? Parando na porta, Tsunade olhou para trás. Ainda focado em seus documentos, Yan respondeu sem olhar para cima. Hoje à noite, vou convidar nossos 2 convidados de Komogakure para jantar. Houve um pequeno mal-entendido mais cedo, então estou aproveitando a oportunidade para compensá-los. Só uma refeição simples? Tsunade olhou para ele com profundo ceticismo. O que mais? Tentando pegá-los? Yan lançou-lhe um olhar exasperado. Que tipo de expressão é essa? Exatamente. Você, Uchiha Yan, tem o hábito de paquerar mulheres durante as refeições. Eu sei exatamente o que aconteceu entre você e o Ikurenai. Capítulo 283. Shizune, avise Jiraiya por mim. Diga a ele para vir aqui, preciso falar com ele. Sim, Okage-sama. Shizune correu para informar a Anbu, instruindo-os a localizar Jiraiya e trazê-lo. Quando a Anbu encontrou Jiraiya, ele estava atordoado, com os braços em volta de uma mulher e o rosto coberto de marcas de batom. Sim, a Okage disse que tem um assunto importante para discutir com você e solicita sua presença imediata em seu escritório. O membro da Anbu não conseguiu conter as lágrimas. Toda vez que eram enviados para encontrar Jiraiya, inevitavelmente acabavam procurando por ele em estabelecimentos inadequados para crianças. A frequência era absurdamente alta. Tudo bem, oi, já vou. Por mais que Jiraiya gostasse de se divertir, ele ainda tinha algum senso de responsabilidade. Ao ouvir a convocação, ele imediatamente empurrou a mulher para longe, limpou a baba dos lábios e se preparou para sair. Senhor, o senhor não pode ir ainda. Para surpresa de Jiraiya, a mulher agarrou-se ao seu braço, relutante em deixá-lo sair. O membro da Anbu. Ahaha. Ser popular demais nem sempre é uma coisa boa, né? Jiraiya coçou a cabeça e riu baixinho, então falou com a mulher num tom exageradamente desamparado. Querida, eu me diverti muito com você, mas tenho assuntos urgentes para resolver. Não posso deixar o Okage esperando, sabia? Da próxima vez, com certeza voltarei para te buscar. Mas senhor, esse não é o problema. A mulher entrou em pânico e apertou ainda mais o braço dele. Você ainda não pagou. Tosse, tosse.
O membro da Anbu, que estava esperando em silêncio, quase engasgou. O sorriso de Jiraiya congelou. Seu rosto, já corado pelo álcool, ficou completamente vermelho. Eu, não paguei? A mulher assentiu vigorosamente. Mesmo sendo uma figura importante na vila, você ainda tem que pagar pelos serviços aqui. No máximo posso te dar um desconto. Não, sem desconto. Jiraiya acenou com as mãos em sinal de desdém. Ela estava brincando? Desde quando o grande Jiraiya precisa de descontos para se divertir? Ele simplesmente esqueceu de pagar, só isso. Como ele poderia aceitar um desconto por algo assim? Afinal, ela havia trabalhado duro, descontar seu pagamento seria um insulto. Depois de pagar a conta, Jiraiya coçou a cabeça, frustrado, cheirando a álcool. O motivo? Desde que voltou para a aldeia, suas despesas dispararam. Entre investir em Naruto, não assumir missões por um longo tempo e negligenciar sua escrita, suas economias foram afetadas. Felizmente, suas reservas eram substanciais. Por enquanto, pelo menos, ele não precisava se preocupar em ficar sem dinheiro, a menos que Tsunade decidisse extorquir-lhe. Acho que devo aceitar algumas missões e ganhar algum dinheiro. Finalmente ele percebeu que talvez estivesse exagerando. Balançando a cabeça ainda grogue, Jiraiya seguiu a Anbu até o escritório do Hokage. No momento em que ele entrou, o olhar de desgosto de Tsunade o atingiu com força total. Ele se deu ao trabalho de limpar todo aquele batom e baba, e aquele fedor. A mistura de suor e álcool era tão forte que Tsunade quase o expulsou na hora. Alheio ao seu próprio estado, Jiraiya caminhou em sua direção com seu comportamento despreocupado de sempre. Tsunade, o que houve? Você precisa de mim para alguma coisa? Pare aí mesmo. Dê mais um passo e eu vou te espancar até virar polpa. Os olhos de Tsunade brilharam perigosamente enquanto ela erguia o punho cerrado, acenando ameaçadoramente na frente do rosto dele. Você está fedendo. Vai se lavar. E limpa essa porcaria do rosto. Se o Naruto te vir assim, ele vai ficar furioso. Jiraiya tinha o hábito de abandonar Naruto sempre que saía para se divertir. Depois de vários casos, Naruto começou a ficar ressentido. Vou me limpar daqui a pouco. Só então Jiraiya percebeu o quão mal ele cheirava. Mantendo-o à distância, Tsunade foi direto ao ponto. Chamei você aqui porque há uma missão crítica para você. Que tipo de missão? Jiraiya não assumiu nenhuma tarefa desde que retornou à vila. A maioria das missões não exigia seu envolvimento, e desde que Tsunade se tornou Hokage, as importantes geralmente eram realizadas por Yan. Mas investigar a Akatsuki, uma missão de longo prazo, alto risco e recompensas incertas, não era algo que Yan poderia fazer sozinho. Com Komogakure buscando cooperação, Jiraiya era o candidato perfeito. Investigue a Akatsuki. A expressão de Tsunade ficou séria. Você sabe o que aconteceu na Terra da Chuva. Dada a sua história com aqueles três, eu o mantive longe disso antes. Mas Akatsuki se escondeu, e sua força não pode ser ignorada. Eles continuam sendo uma grande ameaça, não apenas para nós, mas para todo o mundo Shinobi. Komogakure enviou emissários propondo uma operação conjunta entre nossas aldeias. Depois de discutir com Yan, concordamos que você é a melhor pessoa para isso. Quando eu vou embora? No momento em que a missão foi definida, uma missão de tamanha importância para a vila e para o mundo, o comportamento bêbado de Jiraiya desapareceu, substituído por uma concentração aguçada, finalmente agindo como um shinobi de verdade. Tsunade assentiu em aprovação antes de jogar para ele um pergaminho preparado. Quando estiver pronto, designarei um esquadrão da Anbu para ajudá-lo. Quaisquer atualizações sobre a colaboração com Komogakure serão repassadas diretamente a você. Entendi. Guardando o pergaminho em suas vestes, Jiraiya se virou para sair. Já fazia muito tempo desde sua última missão. Ele precisava se preparar. Mais importante ainda, ele precisava se despedir de Naruto de verdade. Não queria que o garoto se lembrasse dele como alguém que desapareceu sem dizer uma palavra. Mais tarde. Era o Sennin, você foi naquele tipo de lugar de novo, não foi? Quando Jiraiya encontrou Naruto, a reação do garoto foi ainda mais mordaz que a de Tsunade. Apertando o nariz, Naruto fez uma careta. Você fede. Pirralho, eu deveria te passar mais lição de casa. Jiraiya ficou tentado a jogar uma pilha de planilhas em Naruto, mas considerando que o garoto já tinha chorado pelo último lote, ele se conteve. Escute, garoto. Seu amado Ero Sennin tem uma missão importante. Vou deixar a vila em breve, então cuide-se enquanto eu estiver fora, entendeu? Graças aos esforços dele e de Tsunade, a hostilidade dos moradores em relação a Naruto diminuiu. Embora as pessoas ainda o evitassem e ele não fosse exatamente bem-vindo, pelo menos ele não tinha mais dificuldades para comprar comida como antes. Saber que Naruto conseguia se virar sozinho deixou Jiraiya tranquilo, permitindo que ele se concentrasse na missão. É realmente tão importante? Naruto estava relutante em vê-lo partir. Sob a orientação de Jiraiya, ele se tornou mais alegre e maduro, muito mais do que na linha do tempo original. Capítulo 284. É muito importante, diz respeito a todo mundo Shinobi. É por isso que preciso ir embora. Esta missão vai levar muito tempo e por um tempo, não poderei ficar ao seu lado. Cuide-se, entendeu, Naruto? Mas, há poucos instantes, Naruto resmungava de irritação, mas agora correu e abraçou Jiraiya com força. Ele não suportava vê-lo partir, principalmente sabendo que aquela missão o manteria afastado por tanto tempo, com poucas chances de retorno. Afagando a cabeça de Naruto, Jiraiya riu muito. Garoto bobo, voltarei para te ver assim que puder. Você pode visitar sua avó Tsunade no escritório do Hokage, ela saberá como estou.
Ou você pode ir ver o Yan. Você está brincando comigo? Naruto, que estava à beira das lágrimas, imediatamente soltou a mão de Jiraiya. De jeito nenhum. Nunca mais quero ver esse cara. Só de pensar nas punições que havia sofrido e nas pilhas intermináveis de provas, Naruto teve vontade de gritar. Evitar Yan já era um trabalho de tempo integral. Por que ele o procuraria de bom grado? Droga! Que tipo de pessoa pune crianças obrigando-as a fazer lição de casa? Ele não sabe o quanto isso é exaustivo? E mandar tantas provas. Será que ele está tentando me matar? Ha. Jiraiya caiu na gargalhada. Era evidente que Yan havia deixado uma grande impressão em Naruto. Então, depois que eu for embora, certifique-se de se comportar na escola. Nada de travessuras ou pegadinhas, entendeu? Caso contrário, se Yan te pegar, as consequências. Um arrepio percorreu a espinha de Naruto ao imaginar o rosto sorridente de Yan, pressionando-o contra uma mesa e enfiando uma caneta em sua mão. Muito assustador. Yan é pior que um demônio. A colaboração entre as duas vilas foi rapidamente acertada. Jiraiya atuaria como representante de Konoha, enquanto Komogakure ainda não havia anunciado quem enviariam para a investigação. Assim que os preparativos foram concluídos, Jiraiya partiu com o esquadrão Anbu, embarcando em sua missão para rastrear a Akatsuki. Enquanto isso, após concluir suas próprias tarefas, Yan também se preparou para deixar a vila, desta vez, para caçar Orochimaru. Você realmente consegue encontrar Orochimaru? Tsunade estava cética. Entre os Sannin, Orochimaru era, sem dúvida, o melhor em se esconder. Se ele não quisesse ser encontrado, nem Jiraiya seria capaz de localizá-lo. Quando Orochimaru desertou, Jiraiya passou anos procurando por ele, mas nunca o viu. É realmente tão difícil? Ainda bem que Jiraiya não está aqui para ouvir isso. Senão, ele estaria cuspindo sangue. Não é difícil? Se não é difícil, então o que Jiraiya estava fazendo todos esses anos? Só vagando por aí coletando material para seus romances? No passado teria sido difícil. Mas desde que ele chegou à aldeia e me encontrou, o nível de dificuldade caiu significativamente. Pode exigir algum esforço, mas eu o encontrarei. Se Yan não fosse conhecido por cumprir sua palavra, Tsunade poderia pensar que ele estava se gabando. Já terminei toda a papelada no meu escritório. Se precisar de alguma coisa, é só mandar a Shizune buscar. Se não precisar de mais nada, eu volto e preparo tudo. Yan foi ao escritório do Hokage em parte para se despedir de Tsunade. Mesmo com métodos especiais, obter um olho adequado levaria tempo. Yan não queria que Kakashi pensasse que havia sido enganado, então era melhor resolver o assunto o mais rápido possível. Quando Yan se virou para sair, Tsunade hesitou. Yan, sobre Orochimaru. Yan fez uma pausa e olhou para ela. Deixa pra lá. Vai embora. Volte logo. Reprimindo seus pensamentos, Tsunade balançou a cabeça. Você estava se perguntando se Orochimaru poderia ser persuadido a retornar para a vila, não é? Embora Tsunade não tivesse expressado isso diretamente, Yan conseguia imaginar seu dilema. Quando se tratava de Orochimaru, só uma coisa a fazia hesitar, se ele poderia ser trazido de volta. Apesar de todas as coisas desprezíveis que Orochimaru fizera, ele também havia contribuído muito para a vila. Sua força e habilidades eram inegáveis. Se ele retornasse, o poder de Konoha sem dúvida aumentaria. Quanto às opiniões dos moradores? Por favor, se Tsunade aprovar e emitir uma declaração, a maioria das pessoas aceitaria o retorno de Orochimaru sem reclamar. Basta olhar para a história original. Orochimaru não apenas retornou, mas quase se tornou Orochimaru-sama e quase ninguém se opôs. Sim, Tsunade não conseguia descrever seus sentimentos. Sua postura em relação a Orochimaru era conflitante, parte dela queria estrangulá-lo, enquanto outra parte esperava que ele ainda pudesse voltar atrás. O quê? Ele é um Nukenin? E daí? Isso é só papelada. Para ninjas desaparecidos comuns, a redenção era impossível. Mas para alguém como Orochimaru, a vila abriria uma exceção. Vou tentar. Não há garantias, mas vale a pena tentar. Yan viu através dos pensamentos de Tsunade, embora não tenha prometido sucesso imediatamente. Mesmo tendo absoluta certeza de que poderia trazer Orochimaru de volta. Mas dizer isso com antecedência estragaria a diversão. Você tem razão. Não há como ter certeza. É só tentar, não precisa criar muitas expectativas. Se Orochimaru fosse tão fácil de persuadir, ele não teria desertado em primeiro lugar. Embora Tsunade suspeitasse que ele havia sido forçado a assumir a culpa por Danzou. Claro, essa era a perspectiva dela. A opinião de Yan, a menos que Orochimaru queira morrer, ele voltará. Comparado à humilhação, Orochimaru temia muito mais a morte. Um homem com uma fraqueza tão gritante era fácil de controlar. Se fosse Jiraiya, Yan não teria a mesma vantagem. Mas Orochimaru? Canja de galinha. Especialmente depois do sofrimento que suportou, Yan estava confiante de que Orochimaru faria a escolha racional, não arriscaria sua vida. Entendido. Aguarde minhas notícias. Já que Tsunade estava aberta à ideia, Yan poderia muito bem tentar a persuasão. Quem sabe? Talvez a força nem seja necessária. Depois de fazer as malas em casa, Yan deixou a vila sozinho, viajando com pouca bagagem. Em vez de vagar sem rumo, ele foi direto para a sempre conturbada Terra dos Rios. Após a erradicação do culto, este infeliz país mergulhou em uma guerra civil. A estrutura de poder já instável foi completamente destruída. Ironicamente, as mesmas pessoas que contrataram Konoha para eliminar o culto inadvertidamente lançaram sua nação em um caos ainda maior. Antes as facções estavam em um equilíbrio tenso, nenhuma forte o suficiente para dominar. Mas quando um lado desabou, toda a estrutura desabou.
Não que Jian se importasse. Ele estava aqui por Orochimaru, não para consertar a bagunça política da Terra dos Rios. Nas profundezas do país, escondido em uma base subterrânea secreta, Orochimaru estava ocupado conduzindo experimentos. Capítulo 285. A mão de Orochimaru tremeu inexplicavelmente, fazendo com que o experimento desse errado. Olhando para os materiais destruídos na mesa do laboratório, a expressão de Orochimaru escureceu. Essa condição persistia desde que sua alma fora danificada. Apesar de descansar por tanto tempo, ele ainda não havia se recuperado completamente. Sempre que ele se concentrava intensamente em seus experimentos, esses pequenos acidentes ocorriam. Um poder ocular verdadeiramente aterrorizante, murmurou Orochimaru, relembrando a experiência inesquecível e aterrorizante. Sua longa língua se projetou, lambendo o canto dos lábios. Chiado. Assim que Orochimaru estava prestes a se livrar dos materiais experimentais inúteis, uma pequena cobra branca saiu da perna de sua calça e sibilou para ele 2 vezes. Já me encontrou? Orochimaru ficou ligeiramente surpreso. Sua base subterrânea bem escondida havia sido descoberta. A cobra branca o avisou, alguém estava chegando. Que pena! O equipamento de laboratório havia sido cuidadosamente reunido, mas agora ele não tinha escolha a não ser abandoná-lo. Bum! A porta do laboratório foi violentamente arrombada. As pupilas verticais de Orochimaru se contraíram. Ele não esperava que o intruso encontrasse sua base tão rapidamente. Muito menos ignorasse todas as armadilhas e alarmes que ele havia instalado e fosse direto para o laboratório. Observando a figura emergir da poeira, as mãos de Orochimaru tremeram incontrolavelmente novamente. Ainda bem que você não estava se escondendo muito longe. Caso contrário, te encontrar teria sido uma verdadeira dor de cabeça. Yan entrou no laboratório, examinando com curiosidade os diversos materiais experimentais e ferramentas de pesquisa proibidas. Estalou a língua, espantado. Sinceramente, onde quer que vocês, cobras, rastejem, as pessoas sofrem. Mas vocês ficaram mais cautelosos, agora usam animais invocados para experimentos. Na linha do tempo original, após desertar de Konoha, Orochimaru se entregou completamente às suas buscas sombrias, trilhando um caminho sem volta. Foi somente na Quarta Grande Guerra Ninja que ele foi puxado de volta à força. Há quanto tempo, Yan-kun? Orochimaru, com o corpo tenso, forçou um sorriso e o cumprimentou. Faz um tempo, Yan assentiu e olhou Orochimaru de cima a baixo. Você não parece muito bem. Dano de alma não é nada agradável, né? O que você acha? O sorriso de Orochimaru endureceu, seu rosto escurecendo ainda mais. Antes que Orochimaru pudesse fazer qualquer movimento, Yan o avisou. Seja bonzinho. Fique parado, não se mova e não tente nada. Se eu conseguir te encontrar aqui, posso te encontrar de novo. Se não quer que sua alma sofra mais danos, se não quer morrer, então se comporte e não faça nenhuma besteira. Orochimaru pensou em lançar um ataque furtivo para escapar do caos, mas Yan não lhe deu chance. Vim de Konoha só por sua causa, Orochimaru. Se você fugir, quem vai ajudar o Kakashi com os olhos? Estou curioso, Yan-kun. Como você encontrou este lugar? Yan caminhou até a única cadeira do laboratório e sentou-se. Batendo na têmpora, ele sorriu. Porque as pessoas que passaram pelo meu genjutsu deixam uma pequena marca na alma. Eu apenas segui a trilha. Mas só funciona se você estiver perto o suficiente. Por sorte, você não correu muito. Caso contrário, teria sido um verdadeiro saco. Caramba! Que tipo de poder ocular monstruoso é esse? A vontade de Orochimaru de xingar aumentou vertiginosamente. As habilidades oculares de Yan já eram assustadoras o suficiente. A alma de Orochimaru ainda não havia se recuperado do último encontro. E agora, ele poderia deixar marcas. Os céus favoreceram os Uchiha um pouco demais? Ignorando a expressão sombria de Orochimaru, Yan pegou um frasco de vidro e o examinou. Planejando trocar seus olhos pelo Sharingan? Que pena! Sem sangue Uchiha, você nunca vai liberar todo o potencial deles. Depois de sofrer uma derrota esmagadora nas mãos de Yan, Orochimaru se refugiou em seu laboratório, pesquisando maneiras de se curar enquanto retomava seus experimentos com o Sharingan, algo que ele havia abandonado anteriormente. Na linha do tempo original, Orochimaru só retomou sua pesquisa sobre o Sharingan após ser humilhado por Itachi. Mas nesta linha do tempo, essa humilhação havia ocorrido anos antes. Relaxe. O que aconteceu antes é passado. Contanto que você não ataque o Uchiha novamente, eu não irei atrás de você desde que se comporte. Yan colocou o frasco no chão e perguntou. Soube do que aconteceu em Amegakure? Claro. As 5 grandes nações sofreram uma grande perda. A força do caminho Deva é ainda mais assustadora do que eu esperava. Quando Orochimaru se juntou a Akatsuki, ele considerou mirar no caminho Deva. Mas depois de ouvir sobre os eventos em Amegakure, ele ficou feliz por não ter agido de forma imprudente. Dado o poder que Pen demonstrou, Orochimaru teria morrido horrivelmente se tivesse tentado qualquer coisa contra o Rinnegan. Que bom que você não tentou nada estúpido, né? Yan caiu na gargalhada. Orochimaru era um personagem interessante. Qualquer coisa poderosa, ele queria um pedaço. Sem dúvida, ele estava de olho no Rinnegan, mas não ousara fazer nada. Agora, essa ambição havia sido completamente esmagada, a menos que ele desejasse morrer. A propósito, preciso de um favor. Depois de uma conversa mais casual, Yan foi direto ao ponto. Prometi a Kakashi que depois de remover seu Sharingan, eu lhe daria um substituto adequado. Imaginei que essa fosse sua especialidade, então vim te procurar. Ah, e mais uma coisa, Tsunade quer que você volte para a vila. Claro,
Tsunade não mudou. Orochimaru riu baixinho, sua língua saindo novamente. E o que eu ganho com isso, Yankun? Yan sorriu, revelando uma fileira de dentes brancos e imaculados. Que tal não ser transformado em uma marionete controlada por Genjutsu? Isso conta? Orochimaru. Então, não tenho escolha. O sorriso de Orochimaru desapareceu. Ele queria fugir, mas não ousou. Ele não tinha certeza se Yan realmente havia deixado algo em sua alma, algo que lhe permitiria rastrear Orochimaru a qualquer momento. Até que a marca fosse removida, Yan poderia encontrá-lo quando quisesse. Lembra do Uchiha Madara? Você quer dizer Obito? A identidade de Obito já havia sido confirmada, e Orochimaru tinha seus meios de reunir informações. Capítulo 286. Certo. Yan puxou um pergaminho lacrado, acenou levemente e sorriu. Que tal? Interessado? O outro olho do Sharingan de Obito está em suas mãos? Como diabos você conseguiu isso? Não. Orochimaru pareceu perceber algo. Sua respiração ficou rápida. Depois de se juntar a Akatsuki, o maior interesse de Orochimaru foi pesquisar o Rinnegan do líder Nagato. Além disso, ele também ficou intrigado com o Sharingan de Obito, afinal, Kamui era uma habilidade ocular absurdamente poderosa. Ele o desejava há muito tempo, mas ali estava, em posse de Yan. Então, o que preciso pagar em troca? O rosto de Orochimaru praticamente dizia eu quero. Nenhum dos dois era boa pessoa, então não havia necessidade de fingimento. Se ele queria, não precisa de rodeios. Comece escrevendo uma autocrítica. Yan guardou o pergaminho e lembrou Orochimaru. Afinal, você fez muitas coisas que prejudicaram os interesses da vila. Muitas dessas ações mancharam sua reputação, então escreva uma autocrítica adequada. Faça-se parecer o mais lamentável possível, assim, Tsunade terá mais facilidade em explicar as coisas aos aldeões. Escrever uma autocrítica? Que tipo de piada é essa? Você está brincando comigo, Uchiha Yan? Orochimaru se perguntou se ele estava tendo alucinações, seus ouvidos pregando peças nele. Uma autocrítica. Você está brincando comigo? Vendo a expressão atordoada de Orochimaru, Yan balançou o dedo. Você não acha mesmo que eu deixaria você andar por aí à solta depois de tudo que te contei, acha? Voltar para Konoha em silêncio é sua única opção. Se recusar, farei você concordar. Ou se comporte, ou eu vou te forçar. A escolha é sua. Ao ver Yan sacar um pergaminho em branco e uma caneta, claramente preparados para isso, Orochimaru sentiu um arrepio na cabeça. Ele era ótimo em escrever fórmulas de jutsu, mas uma autocrítica. Ele já havia escrito uma antes? Eu vou escrever. Percebendo que o Sharingan de Yan estava ativado, os três Tomoe girando ameaçadoramente, prestes a evoluir para Mangekyou, Orochimaru pegou relutantemente o pergaminho e a caneta. Ótimo. Coopere adequadamente e escreva bem, e não me decepcione. Não precisa ter pressa, temos bastante tempo. Yan apoiou os pés na mesa do laboratório, esperando Orochimaru terminar. Depois que a autocrítica foi feita, eles poderiam retornar para Konoha. Ele já conseguia imaginar a cara de Tsunade ao ler aquilo, não teria preço. E se Jiraiya descobrisse? O cara provavelmente riria como um porco. Orochimaru estava profundamente relutante, mas não tinha escolha. Além disso, ele estava interessado no Sharingan de Obito. Pesquisá-lo não seria tão ruim. Depois de pensar um pouco, ele começou a escrever. Ele levou mais de 1 hora para terminar. Deixe-me ver. Yan pegou o pergaminho para revisá-lo. Depois de algumas linhas, pousou e encarou Orochimaru. O coração de Orochimaru disparou. Será que exagerei? Naquele momento, Yan finalmente entendeu como Tsunade se sentia. Aquela mulher frequentemente reclamava que ele fazia seu peito doer de raiva. Agora, Yan estava experimentando a mesma sensação. Eu te disse para escrever uma autocrítica, não uma autobiografia. Para alguém que foi aluno do terceiro Hokage e trabalhou com Danzou por tanto tempo, você é péssimo em transferir culpas. Coloquem tudo na conta do Danzou. Por que vocês estão manchando o próprio nome? O Danzou já está morto, podemos dizer o que quisermos sobre ele. Não é como se ele fosse sair do túmulo para discutir. Se vocês não jogarem toda a responsabilidade no Danzou, como vão conseguir andar sob a luz do sol de novo? Como vão conseguir o perdão dos aldeões? Reescreva. Jogue toda a culpa no Danzou e faça com que pareça o mais trágico possível. Isso vai conquistar a simpatia dos aldeões. Você é um dos Sannin lendários, pelo amor de Deus. Eu poderia pegar qualquer garoto aleatório da academia, e eles escreveriam um pedido de desculpas mais convincente do que este. Orochimaru. Basta olhar para Naruto, de teimoso no começo até agora, onde ele conseguia escrever uma autocrítica melhor do que ninguém, cheia de brechas e sofrimento exagerado. Infelizmente, Yan não se deixou enganar por sua atuação. Mas Yan queria que Orochimaru escrevesse assim, para manipular os aldeões e fazê-los perdoá-lo. Depois de obter o perdão deles, Orochimaru pôde andar por Konoha em plena luz do dia. Que diabos! Eu, Orochimaru, reduzido a escrever uma autocrítica? Seus lábios se contraíram incontrolavelmente, mas ele não teve escolha. Começou a reescrever. Essa única autocrítica pareceu mais difícil do que conduzir um experimento inteiro. Nada mal. Tem o tom certo. Podemos dar um toque especial depois com alguma ajuda. Vamos lá. Depois de revisar a versão revisada, Yan finalmente ficou satisfeito. O que diabos eu estou fazendo? Enquanto seguia Yan de volta para Konoha, a mente de Orochimaru ainda estava atordoada. De alguma forma, ele havia sido arrastado de volta para a vila sem nem perceber. Esse é Orochimaru?
Ao ver o infame ninja desonesto caminhando abertamente pelos portões da vila, os guardas congelaram, suas expressões mudando para horror e pânico. O primeiro instinto deles foi soar o alarme e avisar os outros, caso Orochimaru tentasse algo. O que você está fazendo? Felizmente, seu parceiro o deteve antes que ele pudesse causar uma cena, alertando a todos. É o Orochimaru. E se ele atacar a vila? Seu parceiro parecia querer dar um soco nele. Abra os olhos e olhe direito. Quem está andando na frente do Orochimaru? É o conselheiro do nosso Hokage. Obviamente, é ele quem está trazendo o Orochimaru de volta. Você acha que o Orochimaru ousaria atacar a vila agora? Cadê o seu cérebro? O conselheiro realmente trouxe de volta Orochimaru, o ninja desaparecido? A aparição de Orochimaru não chocou apenas os guardas do portão, até mesmo Zambu ficaram atordoados. Felizmente, seus reflexos eram mais aguçados que os de um shinobi comum. Eles imediatamente correram para o escritório do Hokage para se reportar a Tsunade. Tsunade estava lidando com a papelada como de costume quando o Anbu apareceu de repente. Ao contrário do terceiro Hokage, ela não mantinha a NBUS posicionados em seu escritório. Se eles entrassem sem bater, significava que algo grave havia acontecido. O que está acontecendo? Shizune deu um passo à frente para perguntar. Tsunade olhou para cima, mas não disse nada. O agente Anbu ajoelhou-se sobre um joelho. Senhor Hokage, o conselheiro retornou, e trouxe consigo o ninja rebelde Orochimaru. Eles já entraram na vila e estão indo em direção à torre do Hokage. O quê? Shizune ficou atordoada. Tsunade se levantou abruptamente. Ele realmente trouxe Orochimaru de volta? Capítulo 287. Quando Yan mencionou que iria encontrar Orochimaru, Tsunade não tinha muitas esperanças, porque Orochimaru era muito bom em se esconder. Muito menos trazê-lo de volta, convencê-lo a virar uma nova página e abandonar seu status de ninja desonesto parecia impossível. Tsunade queria que Orochimaru retornasse, mas sabia o quão difícil seria fazê-lo se arrepender. No entanto, antes mesmo de Yan ter ido embora por alguns dias, ele já havia trazido Orochimaru de volta. Entendo. Você pode ir embora. Sim. Após entregar seu relatório, o ninja da Anbu se retirou obedientemente. Tsunade afundou na cadeira, esfregando o rosto com um sorriso amargo. Aquele garoto realmente trouxe Orochimaru de volta. Como ele conseguiu? Shizune piscou e a lembrou. Hokage-sama, Yan não sempre cumpriu o que prometeu? Verdadeiro. Incapaz de ficar parada, Tsunade se levantou e caminhou até a janela, olhando para as ruas abaixo. Em breve, Yan chegaria aqui com Orochimaru a tiracolo. Embora Anbu já tivesse confirmado, Tsunade ainda se sentia inquieta e descrente. Ela precisava ver com os próprios olhos Orochimaru entrando no prédio do escritório do Hokage. Você realmente é algo especial. Não demorou muito para que Yan e Orochimaru aparecessem na rua. Yan andou na frente, com Orochimaru atrás dele. Yan parecia estar dizendo algo, e Orochimaru assentiu sem expressão. É uma pena que Jiraiya não esteja aqui. Ele ficaria muito feliz em saber que Orochimaru está de volta. Do lado de fora do prédio do escritório do Hokage, Yan se virou para Orochimaru e disse: Estou falando sério. Melhore sua atitude, pare de ficar tão triste. Você só está virando a página, não sendo esfolado vivo. Olha só essa sua cara. Você ficou dizendo isso o caminho todo até aqui. O caminho todo. Orochimaru queria desesperadamente encontrar uma maneira de costurar a boca de Yan, mas não teve coragem. Tais pensamentos só poderiam permanecer em sua cabeça. Caso contrário, Yan sem dúvida o faria se arrepender, silenciando-o no sentido mais literal. Chegamos. Senhor conselheiro. Os guardas do lado de fora do escritório do Hokage saudaram Yan, mas olharam para Orochimaru com suspeita. Yan acenou para eles, sinalizando para relaxarem, então levou Orochimaru para dentro e direto para o escritório do Hokage no segundo andar. Não pensei que veria você entrar aqui novamente. No momento em que Orochimaru entrou, Tsunade o cumprimentou com um comentário provocador. O mundo é imprevisível. Quem sabe o que o amanhã reserva? Orochimaru deu um leve sorriso, visivelmente mais à vontade. Estar perto de Tsunade era muito mais confortável do que ficar sozinha com Yan, pelo menos ela não o ameaçaria casualmente. Aqui está a confissão escrita dele. Peça para Shizune dar uma revisada antes de torná-la pública. Quanto a ele, vamos mantê-lo sob vigilância fora da prisão. Ele é perigoso demais para ser preso. Quem sabe o que ele faria? É melhor deixá-lo onde eu possa ficar de olho. Uma confissão? Vocês dois estão falando sério? Tsunade olhou fixamente para o pergaminho em suas mãos e depois para Orochimaru, incrédula. Esse cara escreveu uma confissão? Orochimaru podia sentir a humilhação que o consumia. Ele deliberadamente manteve o olhar fixo no teto, evitando o olhar de Tsunade. Tosse? Depois de ler o conteúdo, Tsunade conteve uma risada. Sua descrença inicial havia se transformado em algo muito mais divertido. Você realmente escreveu isso, Orochimaru? O sorriso irônico de Orochimaru desapareceu completamente. Ao lado de Tsunade, Shizune abaixou a cabeça levemente. Não era difícil adivinhar. Ela estava tentando não rir, porque a confissão de Orochimaru soou familiar. Tendo visto Yan forçar Naruto a escrever uma antes, ela reconheceu o estilo imediatamente. Yan ditou isso literalmente para ele? Monte um laboratório para ele. Não precisa ser novo, basta usar alguns dos equipamentos que confiscamos da raiz. Deixe que ele se vire com isso por enquanto. A primeira prioridade é consertar o olho do Kakashi. Assim que o laboratório estiver pronto, mande o Kakashi vê-lo. Estou saindo. Com um aceno casual, Yan saiu do escritório. Quanto a Orochimaru,
Tsunade cuidaria disso. Além disso, Orochimaru não era tolo o suficiente para causar problemas agora. A menos que ele desejasse morrer, ou quisesse reviver a agonia de ter sua alma dilacerada novamente. Com a saída de Yan, a atmosfera no escritório melhorou consideravelmente. Tsunade estudou Orochimaru, dividida entre diversão e exasperação. Orochimaru exalou, finalmente relaxando. Nunca pensei que voltaria para Konoha assim. Eu também não. Tsunade arqueou uma sobrancelha. Como ele te encontrou? Quando foi embora, jurou que poderia te rastrear e te trazer de volta. Eu não acreditei nele. Você é mestre em se esconder. A maioria das pessoas não teria a menor chance. Mesmo que o sensei ou o Jiraiya tentassem, duvido que conseguiriam te convencer. Orochimaru riu secamente. Eu estava no meio de um experimento quando ele simplesmente apareceu. Rápido, aliás. Quando meus sensores me alertaram, ele já tinha arrombado a porta. Então ele se aproximou, me disse para cooperar e me ofereceu alguns materiais de pesquisa interessantes como incentivo. A parte mais absurda? Me obrigar a escrever uma confissão que eu nunca imaginei que faria. Haha. Estava claro que Orochimaru ainda guardava ressentimento pela confissão, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Desta vez, Tsunade não conseguiu se conter. Ela caiu na gargalhada. Os ombros de Shizune tremeram levemente enquanto ela lutava contra o próprio riso. Nenhum dos dois conseguia imaginar como Yan forçara Orochimaru a escrever aquilo, a cena devia ser impagável. Onde fica meu laboratório? Orochimaru não tinha interesse em relembrar com Tsunade. A maneira como ele retornou foi humilhante o suficiente. Em vez de ficar ali sendo examinado, ele preferiu começar a trabalhar. O laboratório levará alguns dias. Primeiro providenciarei sua hospedagem e, em seguida, emitirei o anúncio oficial junto com sua confissão. No mínimo, precisamos que os aldeões aceitem seu retorno. Yan estava certo, com Danzou morto, podemos atribuir muita culpa a ele. Mas, a expressão de Tsunade endureceu. Orochimaru, não vou desenterrar o passado. Mas se algo acontecer de novo, talvez eu não consiga te impedir, mas você realmente quer que Yan te persiga? Ter sua alma destruída não é uma experiência agradável, Tsunade. Orochimaru não fez nenhuma promessa. Mas aquela única frase era mais vinculativa do que qualquer voto, porque ele realmente temia aquela dor. E mais do que tudo, ele temia a morte. Enquanto essas fraquezas permaneciam, Yan o tinha completamente sob controle. Até que Orochimaru pudesse resistir, ele não ousaria causar problemas em Konoha. Ser manipulado era uma coisa. O que realmente perturbou Orochimaru foi a facilidade com que Yan o encontrou. Só isso já era suficiente para mantê-lo na linha. Vou providenciar seus aposentos primeiro. O velho deve voltar logo. Tenho certeza de que ele terá muito a lhe dizer. Orochimaru deu de ombros. Ele já havia descoberto o terceiro Hokage há muito tempo, e ele não sentiu culpa. Capítulo 288. Você ouviu? Orochimaru realmente voltou. Qual Orochimaru? Você é burro. O Orochimaru que era um dos Sannin lendários ao lado do Hokage. O ninja desaparecido da vila. Ele foi trazido de volta pessoalmente pelo conselheiro do Hokage e até foi ao escritório do Hokage. Ele foi capturado pelo conselheiro? Yan e Orochimaru invadiram Konoha com arrogância, sem esconder nada de ninguém. Como resultado, a notícia do retorno de Orochimaru se espalhou rápida e amplamente. Yan realmente conseguiu trazer Orochimaru de volta? Quando a notícia se espalhou, muitos ficaram chocados. As pessoas não conseguiam deixar de se perguntar como Yan encontrou Orochimaru e como convenceu a retornar. A maneira como ele retornou também foi incomum. Eles tinham simplesmente retornado abertamente sem nenhuma precaução. Não parecia capturar um ninja rebelde. Era mais como trazer de volta um shinobi que estava longe da vila há muito tempo. Enquanto todos ainda estavam perplexos, o escritório do Hokage divulgou um anúncio oficial sobre Orochimaru. Sua autocrítica escrita foi impressa e afixada no quadro de avisos. Então, todas essas coisas que Orochimaru fez para prejudicar os interesses da vila foram na verdade forçadas por Danzou? Danzou realmente era um cara incrível. Pense bem, Orochimaru era discípulo do terceiro Hokage. Quem mais ousaria tratá-lo assim? Shimura Danzou aproveitou o desejo de Orochimaru de conduzir experimentos, atraiu-o passo a passo, puxou-o para o seu lado e depois o forçou. Como Yan havia dito, Danzou já estava morto. Transferir a culpa para um homem morto era absolutamente infalível. O terceiro Hokage também assumiu parte da culpa. Mas será que isso importava? Você é apenas um velho aposentado. Certamente não se importa se sua reputação piorar ainda mais, certo? Além disso, como você nem está na vila, fazer você assumir alguma culpa não é grande coisa. Quando você retornar a Konoha, tudo já estará definido. Mesmo que você esteja furioso, não há nada que possa fazer. Orochimaru jogou a carta da vítima com maestria e com o gabinete do Hokage atestando isso. Os moradores gradualmente passaram a acreditar que Orochimaru havia realmente se reformado e retornado para Konoha. Quanto aos experimentos obscuros que Orochimaru conduziu, não foi tudo obra de Danzou? O quê? Orochimaru fez experimentos com aldeões? Foi Danzou quem os capturou. Danzou exigiu, e Orochimaru não tinha o direito de recusar. Quando o terceiro Hokage finalmente retornou à vila e leu a autocrítica de Orochimaru, ele provavelmente ficou verde de raiva. Pena que ele não estava em Konoha agora. Na verdade, a autocrítica de Orochimaru não estava totalmente errada. Os materiais, até mesmo os humanos, usados nos experimentos foram todos adquiridos pelos agentes da raiz de Danzou. Orochimaru era responsável apenas pelo trabalho de laboratório.
Isso por si só já era suficiente para colocar a culpa diretamente em Danzou. Já que ele era a sombra, ele poderia muito bem continuar carregando esse fardo na morte. A reação dos moradores ao retorno de Orochimaru mudou de descrença para simpatia e eventualmente aceitação. Afinal, ele era um dos Sannin lendários, um homem que havia contribuído muito para a vila. Ele deveria mesmo ser condenado para sempre só por causa de Danzou? Além disso, o escritório do Hokage havia garantido que Orochimaru havia se recuperado completamente e nunca mais se envolveria em experimentos obscuros. Por que se preocupar? Na verdade, eles deveriam estar felizes. A vila tinha acabado de reconquistar outro shinobi poderoso. Depois que Yan enviou algumas pessoas para orientar a opinião pública, tudo começou a caminhar numa direção positiva. O novo laboratório de Orochimaru foi montado rapidamente. Havia muitos locais adequados disponíveis e com a grande quantidade de equipamentos confiscados da raiz, era o cenário perfeito para Orochimaru. Depois que tudo estava devidamente organizado, o novo laboratório estava pronto. Nada mal Danzou pode ter sido uma pessoa horrível, mas tinha bom gosto para equipamentos. Isso deve bastar, certo? Yan caminhou pelo laboratório com as mãos atrás das costas e assentindo satisfeito. Muitos dos instrumentos apreendidos da raiz estavam acumulando poeira no depósito, mas agora finalmente tinham um propósito. Danzou realmente se esforçou ao máximo, gastando dinheiro da vila sem se importar. Cada equipamento era de última geração, e mesmo anos depois, eles continuavam sendo de ponta, totalmente capazes de atender às necessidades experimentais de Orochimaru. Os laboratórios improvisados que Orochimaru havia montado fora da vila não podiam ser comparados. Ele simplesmente não tinha fundos para gastar tanto. Ao ver todo esse equipamento, os olhos de Orochimaru brilharam. Com essas ferramentas, seus experimentos se tornariam muito mais tranquilos. Kakashi, vou te dar uma escolha agora. Ou você pede para Orochimaru te ajudar a transplantar um olho perfeitamente compatível com você, ou eu arranjo um Sharingan de 3 Tomoe do clã Uchiha. Yan não estava sendo mesquinho. Se Kakashi ainda estivesse acostumado a lutar com o Sharingan, transplantar um para ele não seria um problema. Os Uchiha tinham muito em estoque e como um dos mais velhos, Yan não teve problema em levar um para Kakashi. Um Sharingan? Kakashi tocou o olho ainda escondido sob o protetor de testa. Após um momento de reflexão, balançou a cabeça. Conselheiro, não preciso de um Sharingan. Só quero um olho que me sirva. Nos últimos tempos, Kakashi vinha refletindo seriamente sobre o assunto. Sem o Sharingan drenando seu chakra, ele se concentrou mais nas técnicas do sabre-ataque, e sua esgrima se aprimorou. Sua resistência em combate também melhorou. O clã Ataque nunca foi conhecido por ter chakra abundante, e a tensão do Sharingan forçou Kakashi a calcular meticulosamente suas reservas em cada batalha. Agora, essa luta havia diminuído. Sem o fardo do Sharingan, ele poderia lutar livremente. Sua reserva de chakra ainda era pequena, mas pelo menos ele não precisava mais contar cada gota. Muito bem. A técnica do sabre-ataque floresceu sob a tutela do seu pai. Não acredito que você será inferior a ele, tenho grandes esperanças em você. Dando um tapinha no ombro de Kakashi, Yan se virou para Orochimaru. Orochimaru, você consegue lidar com isso? Deixe comigo. Mas vai levar algum tempo. Orochimaru sorriu confiantemente. Se fosse apenas um simples transplante de olho, ele poderia realizar a cirurgia imediatamente. Mas criar um olho perfeitamente compatível exigiu um pouco mais de tempo. Então, Kakashi, por favor, deite-se na mesa de operação. Preciso extrair algumas amostras de você. Capítulo 289. Olhando fixamente para a mesa de operação fria e estéril, Kakashi fez um voto silencioso para si mesmo. Se não fosse pelo fato de Yan ter ordenado que ele viesse, e se Yan não estivesse ali observando, ele nunca teria se deitado naquela mesa. Ele nunca teria permitido que Orochimaru realizasse um exame de corpo inteiro nele, muito menos deixado o homem coletar amostras. Isso era muito perigoso. Só de pensar nos feitos passados de Orochimaru e suas preferências, Kakashi sentiu sua pele arrepiar. Kakashi parece um pouco nervoso, comentou Orochimaru com um sorriso irônico, sua longa língua se esticando para lamber os lábios. Sem que ele soubesse, esse gesto quase fez Kakashi pular da mesa de operação, alarmado. Seu maldito esquisito, fique bem longe de mim. Ah, ainda mais tenso agora. Percebendo a postura rígida de Kakashi, Orochimaru não conseguiu resistir e provocá-lo. Um raro momento de diversão para o cientista normalmente distante. Yan, no entanto, percebeu o desconforto de Kakashi e lançou um olhar frio para Orochimaru, se divertindo. Tudo bem, vou trabalhar. Como não havia sentido em resistir, Orochimaru decidiu se comportar. Após o aviso de Yan, ele finalmente amenizou as palhaçadas para alívio de Kakashi. Estar perto de alguém como Orochimaru era incrivelmente estressante. Se não fosse pela presença de Yan, Kakashi nunca teria posto os pés naquele lugar, muito menos teria ficado sozinho com Orochimaru. Para a maioria do shinobi de Konoha, Orochimaru não era nada menos que um louco sádico e perturbado. E eles não estavam errados. Orochimaru era um lunático extremo, aliás. Um homem que podia trocar de corpo à vontade, completamente indiferente a gênero ou identidade. Se essa não era a definição de um psicopata, então o que era? A única razão pela qual ele não estava fazendo isso agora era por causa do dano à sua alma. Caso contrário, em pouco tempo, você nem reconheceria quem ou que ele havia se tornado. Esse também era o aspecto de Orochimaru que Yan achava mais admirável.
Assim que o exame e a extração das células foram concluídos, Yan dispensou Kakashi. Dada a tecnologia médica atual, clonar um novo olho para Kakashi não deve ser um problema, certo? Claro que não. No entanto, Orochimaru sorriu fracamente, seus olhos brilhando com uma expectativa silenciosa, claramente sugerindo sua recompensa. Mas Yan o ignorou, virando-se para sair enquanto respondia a uma única frase. Você ainda está em liberdade condicional. Assim que transplantar o olho para Kakashi com sucesso, e quando sua alma danificada se recuperar, eu o darei a você. No seu estado atual, eu temo que você possa acidentalmente destruir o Sharingan. E se Obito descobrisse, bem, ele provavelmente iria te caçar até os confins da terra. Justo. Posso esperar. Tenho muitos experimentos com que me ocupar enquanto isso. Orochimaru não se incomodou particularmente com a recusa de Yan. Ele sabia que o Sharingan seria seu eventualmente. Embora ele não tivesse colocado as mãos no Rinnegan, aquele doujutsu monstruoso, estudar o Mangekyou Sharingan ainda era uma perspectiva tentadora. Por enquanto, Orochimaru estava satisfeito. Lembro que você ainda tem um Sharingan em sua posse, correto? Yan-sama pretende recuperá-los? O sorriso de Orochimaru não vacilou. Se Yan os exigisse de volta, ele os entregaria sem hesitar. Não. Após uma breve pausa, Yan continuou. Quando um Uchiha passa por estresse emocional extremo, seu Sharingan evolui, desde que sua energia espiritual seja suficiente. Primeiro o Tomoe simples, depois o duplo, depois o triplo. Além disso, vem o Mangekyou. Entende o que quero dizer? Ah, entendo. Outro experimento fascinante a ser realizado. O sorriso de Orochimaru se alargou. No entanto, vou precisar de algum tempo. Nunca realizei pesquisas nessa área específica antes. Mas se tudo correr bem, talvez eu consiga desenvolver um dispositivo especializado capaz de estimular as emoções dos Uchihas. Então vou aguardar seus resultados. Se o seu trabalho for satisfatório, talvez eu esteja disposto a compartilhar algumas informações valiosas com você. Sobre o Rinnegan. Você está de olho em Nagato há muito tempo, não é? Pena que nunca ousou fazer nada, porque tinha medo de morrer. Meu interesse dobrou. Naquele momento, Orochimaru sentiu uma onda de motivação sem precedentes. Não era preciso mais nenhuma insistência de Yan. Ele prosseguiria com a pesquisa com todas as suas forças. A evolução do Sharingan através de traumas emocionais foi bem documentada, mas as condições para essa evolução permaneceram obscuras. Além da pureza da linhagem, Yan suspeitava que a energia espiritual desempenhava um papel fundamental, uma hipótese baseada em suas observações de Izumi e dos descendentes de vários membros do clã. Mesmo entre as famílias dos anciões Uchiha, havia aqueles que ainda não conseguiam despertar seu Sharingan, ou cujos olhos permaneciam estagnados em estágios inferiores. No entanto, Izumi, uma mestiça, já havia alcançado o estágio 3 Tomoe. O caso dela era intrigante. Além do trauma do ataque da Nove Caudas, ela não havia passado por nenhum grande choque emocional. Seu Sharingan havia evoluído quase naturalmente de um Tomoe para 3, a uma velocidade que desafiava a lógica. Enquanto outros Uchiha lutavam por cada evolução, a dela veio sem esforço. Testes posteriores revelaram outra coisa. Mesmo no mesmo estágio de 2 Tomoe, sua resistência ao Genjutsu superava a da maioria dos membros do clã, igualando-se até mesmo ao desempenho de Itachi. Falando em Itachi, seu Sharingan também avançou recentemente para 3 Tomoe. O objetivo principal de Yan ao se aproximar de Orochimaru era simples. Ver se o homem conseguiria desenvolver uma máquina capaz de induzir artificialmente os estímulos emocionais necessários para a evolução do Sharingan. Se tal dispositivo existisse, ele poderia revolucionar a força dos Uchiha, tornando o despertar e os avanços iniciais muito mais acessíveis. Até mesmo um Sharingan com 1 ou 2 Tomoes proporcionava um aumento significativo no combate. A diferença entre um Uchiha com e sem olhos ativados era gritante. Com o passar do tempo, as discussões acaloradas dos moradores sobre o retorno de Orochimaru diminuíram gradualmente e a aceitação cresceu. Mas para o terceiro Hokage, que tinha acabado de retornar à vila, a notícia caiu como uma marreta. Depois de supervisionar os estágios finais do selamento do Sharingan, Hiruzen correu de volta para Konoha, apenas para descobrir que seu clã estava envolvido em mais uma crise. Questões que nunca deveriam ter surgido agora estavam explodindo à torto e à direito, exigindo sua atenção imediata. Mas a última coisa que ele esperava era descobrir que Orochimaru havia retornado, e que havia sido recebido de volta sem grande oposição. A hostilidade dos aldeões em relação a Orochimaru parecia, estranhamente silenciosa. Depois de ler a proclamação oficial do Hokage, Hiruzen quase tossiu sangue de indignação. Tsunade, Danzou já está morto, ele rosnou, seu descontentamento palpável. Para ele, o método de Tsunade para pacificar os aldeões era nada menos que profanar o túmulo de Danzou, jogando toda a culpa no falecido e absolvendo Orochimaru de seus pecados. Foi por isso que Orochimaru conseguiu retornar tão suavemente com tão pouca resistência. Hiruzen queria Orochimaru de volta à vila, mas não assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.